Fala comigo, família Power of God. Estamos aqui para celebrar hoje o nosso primeiro episódio daquilo que será mais uma das frentes que estamos aqui a fazer. E hoje, como prometido, estamos dando início ao PowerCast. E conta para nós, amor, qual é a nossa missão? Gente, a nossa missão é levar o evangelho, né? Fazer o evangelho conhecido através do poder de Deus. E o poder de Deus nada mais, né, do que o Power of God. Amém. E o nosso propósito com isso tudo? O nosso propósito, Deus nos deu uma palavra em Romanos 1, 16 e 17, que é nada mais conhecido do que não se envergonhar do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois dos gregos, porque no evangelho é conhecida a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Mas hoje não é sobre nós, mas sim sobre um casal maravilhoso. E nós queremos apresentar para vocês Pastor Samuel e Pastora Paula. Sejam bem-vindos aqui ao PowerCast. É muito bom para a gente poder receber pessoas nativas, né? Aqui, portugueses, ainda mais pastores. Então, a gente está muito feliz por vocês terem aceitado o nosso convite e muito ansiosos para poder conhecer um pouquinho da historinha de vocês e aquilo que vocês podem também colaborar para o nosso público, né? Para a gente também, que vamos conhecer muita coisa assim. E é isso. Então, vamos começar com a apresentação de vocês, né? Conta um pouquinho para a gente aí. Quem são vocês? Fala aí com a gente para a gente poder entender um pouquinho melhor. Amém, amém. Nós estamos muito felizes por estar aqui. Agradecemos o convite. Então, pessoal, é a primeira vez para nós. Tenham paciência connosco, tá? Para nós Fiquem aí. A gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. Mas obrigado. Obrigado, Estevam. Obrigado, Suela. Sim, é uma honra, assim, para nós, um privilégio estar aqui. E pronto. Começando para me apresentar. O meu nome é Samuel, não é? Sou pastor na comunidade cristã Ágape, um dos pastores da igreja. Profissionalmente sou diretor comercial de uma empresa de transportes. Tenho... Esta idade somos obrigados a dizer, não é? Eu vou dizer só porque o Estevam está-me a obrigar aqui a dizer. 54 anos. Meu Deus! Sou casado com... A parte melhor, não é? Tenho 34 anos, menos 20 anos do que eu. Ai, pastor. Duas filhas maravilhosas. Na verdade, agora já tenho 4, não é? Sim, nós temos os 2 meninos, não é? Nosso genro e o outro já que vem a caminho. Faz parte da família, não tem jeito. Disse tu, Sam, queres que eu me diga mais onde está? Sim, a pastora Paula agora pode falar também. Então, eu sou Paula, não é? O dos Anjos, eu adotei este nome, não é? Que ele é Samuel dos Anjos, as nossas filhas são dos Anjos, Raquel dos Anjos, Amém. Ruto dos Anjos. Então, eu fiquei como Paula dos Anjos. E eu sou já agora, posso interromper? Eu sei que é um bocado mal de coisa, mas eu vou interromper. É só para dizer que eu sou Samuel dos Anjos dos Santos Silva. Meu Deus! E que nasci na Travessa da Piedade em Águas Santas. É muito só forte. É muito abençoado. Estamos bem acompanhados. Então não tive muita hipótese, Deus já não deu muita hipótese. Desculpa interromper. Então, como profissão, eu sou enfermeira. Eu creio que, assim, todas as nossas profissões, elas não são só uma arte, mas é uma arte de cuidar. Então, juntando, não é, a nossa vida com Cristo, cuidando de pessoas no tempo em que nós estamos profissionalmente, não é? Essa é a minha profissão. Eu lido com doentes com cancro e, portanto, e que nós podemos fazer e mudar o destino das pessoas, não é? Que se encontram à nossa beira. Então é isso. Eu admiro imenso o trabalho delas. Muito só, muito. admiro. Porque ela lida com pessoas que no mês seguinte muitas vezes não estão lá. Ou passado 3 ou 4 meses não estão lá. E ela tem orado para que Deus cure e para que Deus aumente o tempo de vida e com fé, com esperança, não é? Sem ter uma sentença de morte sobre essas pessoas. E essa é uma parte até sensível da minha vida, porque eu perdi minha mãe com cancro. Então, assim, saber que tem uma pessoa atuando nessa frente com esse tipo de coração, para mim, faz toda a diferença. Né? Quem tem Jesus tem o amor, não é? Então o amor ele é derramado todos os dias, seja naquilo
naquilo que nós fizermos, seja no nosso dia-a-dia, nas coisas simples, nós manifestamos esse amor. Então, eu creio que mesmo a profissão, que eu quando escolhi ser enfermeira, eu queria ser enfermeira desde pequenina, não é? E eu não tinha Jesus na minha vida, mas era algo que queimava no coração, assim, eu quero amar pessoas, quero servir pessoas. Então foi muito bom quando Jesus entrou na minha vida e poder completar todo esse processo, esse propósito que Ele tem para a nossa vida, que é manifestar esse amor, cuidar de vidas, transformar destinos, nações. Então, Sim. é isso. E antes Muito da bom. segunda pergunta, eu acho que seria interessante vocês falarem também um pouquinho de como vocês se conheceram, né? Assim, a história de vocês, assim, como casal Senta também. aí que ela vem, bomba. Hein? Não, basicamente é muito simples. Ela olhou para mim e uau, é este. Não foi nada, não foi bem assim. Ela até disse que era um bocado chato no início. Não, Basi, queres cantar tu? É assim, foi algo sobrenatural. Então, nós vamos recuar no ano de 1994, em setembro de 94, e nós vamos de férias. Nós não nos conhecíamos, então eu fui de férias com os meus pais para o sul de Espanha, e o Samuel foi de férias com um amigo dele também para o sul de Espanha, e ele ficou uma semana de férias, eu vim, e os meus pais ficaram 2 semanas, e eu vim-me embora. Ao final de uma semana, assim, eu vou-me embora, não quero ficar mais aqui. E vim-me embora. Nós tínhamos feito essa viagem de caminhoneta, não é? Então, nesse tempo, estava muito calor. Sim, mas deixa só dizer. Sempre tem alguma coisa que... Não, deixa só dizer, porque eu ao para lá, ela já está a falar para cá, mas eu ao para lá já tinha comentado com o meu amigo. Está ali uma miúda bonita. Fixe, pá. Uma miúda cheia. Assim. Só que eu reparei que ela entrou lá com os pais, não é? Já nem sei se ela foi, porque ia vários autocarros para os mesmos destinos, não é? Mas eu já não lembro se ela entrou no mesmo autocarro, se não entrou, mas eu reparei logo na altura. Já na altura avistou nela. de longe. Foi a primeira vez que o O senhor... espírito já estava a alertar, já acendeu a luz e eu já estava. Foi a primeira vez que o senhor avistou ela? Foi, nunca a tinha visto, então achei, pronto, achei bonita, assim, moreninha, não é, e tal, bonita. E depois foi interessante, porque eu fiquei lá num hotel lá no sul de Espanha uma semana. Ela, quando foi com os pais, era para ficar 2 semanas, mas ela à meio disse, eu quero ir embora. E veio embora no final da primeira semana, exatamente quando eu também teria que vir embora. Então nós viemos no mesmo autocarro. Uniu, já. Vocês não se viram na viagem, vocês se viram no autocarro. Sim. Nós não vimos no hotel, nem nas férias lá, só depois nos vimos para cá no autocarro. E foi muito interessante, que eu sentei-me com o meu amigo, eu não fazia a mínima ideia que ela estava no autocarro sequer. Não é? Porque nós depois viajámos de noite, não é? Só que naquela altura estava muito calor. Quem conhece assim mais ou menos assim, sabe que Sevilha é muito quente. É uma zona de Espanha assim. O pessoal fala que lá é muito quente mesmo. muito quente. É mesmo muito quente. Então estava um calor, tipo, mesmo assim, à meia-noite, estava tipo, sei lá, 40 graus, 30 e muitos graus. E o que é que acontece? Que eu estava com o meu colega lá no autocarro e havia um problema com o ar-condicionado. Ou seja, o ar-condicionado, como estava muito calor, ele não aguentou e começou a pingar água sobre mim. Então no assento onde eu estava sentado, não é? E eu estava-me a sentir incomodado porque eu não conseguia, porque molha é desagradável, não é? Tu vias uma viagem de... É aquilo, né? Há males que vem para o bem. É isso. Assim. Então eu chamei lá a hospedeira, não é, de bordo, a moça do autocarro, e disse, olha, eu tenho que mudar de lugar, porque aqui está a chover. Ela, realmente, eu estou a ver que sim, mas olha, o autocarro está completamente cheio. Há um lugar disponível. Mentira. Mentira. Imagina qual é o lugar disponível. Qual era o lugar disponível, reservado para o Espírito Santo, que também tinha avariado o ar-condicionado. A senhora que estava sentado ao lado da Paula, para vocês saberem, não é, que é a Paula, descobri que é a Paula, ela apanhava o frio diretamente. Mas para mim o problema não era o frio, porque tu vestes o casaco, não há stress. Eu disse assim, ok, eu prefiro vestir um casaco e estou bem com o ar-condicionado. E ela ia no molhado. Não, ela estava eu estava no frio, eu estava no frio. Então eu fui e sentei-me ao lado dela, não é?
Pronto, foi basicamente assim. Basicamente Que legal. assim, imagina. Depois foi aquela parte que ela olhou para mim, apaixonou-se. Ah, e eu entendi, sim. Não foi nada disso. Mas vocês conversaram ali? Sim, o Samuel conversou comigo, e eu assim, porque é que está esta pessoa aqui a falar comigo, e falou. E eu tenho que dizer assim algo assim da minha vida e que vai na sequência desta conversa, assim, o poder de Deus transformou muito a minha vida. Então eu naquela altura, e até eu conhecer Jesus, eu era uma pessoa deprimida, uma pessoa assim, mal com a vida, não é? Sem alegria nenhuma. Então quando ele se sentou à minha beira, assim, vem outra pessoa assim, agora falar-me, eu não estou com paciência, não é? Mas algo fez, assim, chamar a minha atenção, porque ele trabalhava perto de onde eu morava. Sim. Ele trabalhava numa empresa de computadores e eu já trabalhava na altura, eu precisava de qualquer coisa para fazer o currículo. Então, e ele, pronto, e ficou-se assim, eu posso-te Ela fazer. aproveitou-se de mim, basicamente. Foi isso. É assim, então a gente pode combinar. E lá no fim eu troquei o número, dei o número do telefone, porque na altura não havia telemóveis. Desculpem lá, mas não havia telemóveis. Nós somos desse Era tempo, no somos bip, era no desse fax, tempo. né? Somos desse tempo, então pronto. Eu dei o telefone, que era para depois entrar em contacto, então para ele fazer algo que eu precisava naquele Pensei momento. que era para ir passear com ela, para ir tomar um café, mas ela estava a se aproveitar de mim para eu fazer o currículo dela lá no computador. Nesse processo, então, a gente começou-se a conhecer e o Samuel tinha algo que eu não experimentava, não é? Então nós começamos a falar do básico, normal, de um encontro normal, das coisas, do mundo, tal. Só que ele, um dia, numas conversas, ele começou a falar de Jesus. Só que ele falava de Jesus com uma alegria que eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido, assim, meu Deus, aquela pessoa é assim, fala de Jesus como se estivesse a falar com o melhor amigo dele, assim, com essa alegria toda. E aquilo realmente impactou muito a minha vida. Até que uma altura ele disse-me assim, eu estava a falar e eu lembro-me desse momento. Eu olhei para ele e disse assim, mas tu queres ser pastor? E ele, Deus me livre, não. Não. Surpresa! Estou fora, não. Não. Mas ele falava e dizia assim, Jesus pode mudar a nossa vida. Como foi de setembro até o final do ano, no final do ano, ele ia à passagem de ano e ele convidou-me assim, não queres vir comigo à passagem de ano? E eu estava na minha depressão, não é? Em casa, e eu assim, não vou. A minha mãe disse assim, vai, então vais ficar aqui, és jovem, vai lá. Sim. Então nessa noite, na passagem de ano, não é? Já havia assim aquele olhar, melhor de olhar para ele já com... E então nós começámos a namorar nessa passagem de ano, foi quando nós demos o primeiro beijinho e assim, e eu disse assim, domingo tu vais à igreja comigo? E eu, ok, e eu fui. Foi logo, não posso Eu disse, Claro. o primeiro passeio depois de começarmos a namorar foi ir à igreja, não é? Que legal! Então nesse dia nós fomos à igreja e eu... Nesse dia, no No domingo seguinte, então fui à igreja e eu ouvi a mensagem que mudou. É assim, eu já tinha ouvido tantas vezes e eu não compreendia, não é? Eu era uma católica, assim, que ouvia falar, não é? Até ensinei as crianças, era catequista, andei no coro, mas aquela coisa sem sentir nada. Sim. Mas eu não compreendia porque é que Jesus tinha morrido na cruz. Porque é que esse amor grande, não é? Que era representado numa cruz através de Jesus, eu não tinha entrado na minha vida. Então, nessa altura, aquilo fez um clique na minha... E eu nasci de novo. Uau! Então foi esse. É porque assim, a gente observa que existe a conversão da pessoa de... Conversão que eu falo assim, eu falo que existe 2 timings. Quando você começa a frequentar, tem gente que começa a frequentar ali a religião e tal, e tá ali. Mas existe um dia em que Jesus dá o Específico start. ali, O que a gente chama de o poder de Deus. É quando você mesmo tem um encontro com a glória ali. E a senhora garante que esse foi o dia, assim? É assim, a decisão mesmo, eu penso assim, nesse tempo de conhecimento, de conhecer com Samuel, e o que mais me apaixonou mesmo por Jesus foi a alegria. Ele falava como algo que era paixão, real, né? Uma paixão. Ele tinha aquela alegria que eu desejava ter. Segura ele, que ele tá flutuando assim, para não sair da mesa. Ele tinha uma alegria que eu queria ter. Eu queria experimentar essa alegria. E eu queria experimentar essa alegria que eu não tinha. Tinha um vazio, eu estava numa depressão. Então era tão grande que eu lembro quando eu me converti, eu não usava sequer roupa preta, porque tudo que me lembrava do passado, não é? Era às trevas, eu fui radical, muito radical. Eu
foi algo que foi uma transformação, que eu deixei todo o meu passado para trás. Eu deixei todas as ligações para trás. Os amigos. Eu lembro que nós, quando casamos, eu não convidei ninguém. Não havia ninguém do meu passado. Então, passados uns anos, pessoas até que eu encontrei no caminho e que as pessoas cumprimentavam e conheciam o meu nome. Eu este ano até tive uma experiência assim, uma enfermeira que me conhecia e eu disse: Tio Crácio, mas tu conheces-me de onde? Então eu conheço-te desde criança, tu moravas perto de mim. E eu não lembro da cara dela. Eu esqueci completamente. Deus fez um apagão na minha vida. Um reset completo. Eu não me lembro das pessoas que viviam ao meu lado, o nome delas, o que é que elas tinham feito, assim, só algumas coisas particulares, só, muito poucas, para me lembrar de onde Deus me tirou. Como se você tivesse nascido de novo. Eu nasci de novo, literalmente. Esse é o poder de Deus. Sejam bem-vindos. Pastor, e conta pra nós, então, que o poder de Deus foi na sua vida, como você conheceu o Evangelho, porque ela foi através da sua vida, mas e você, como é que foi? Tu fizeste aquela pergunta há pouco, não é? E eu não tive aquele... Porque eu fui criado numa casa evangélica. A minha mãe, não é? Ela era evangélica e então quando ela soube que estava grávida, ela disse logo, ela sabia que era um menino, naquele tempo era mesmo pelo espírito, porque não... Então, que legal. Ela sabia que era um menino, disse que ia ser Samuel, que ia ser consagrado. Vai ser profeta às nações. Vai ser um bocado isso, dá a ver como é que são as mães, vai ser profeta às nações. Então eu não te posso dizer, por um lado é maravilhoso, tu nasceste num lar evangélico, mas não tenho aquele testemunho que tenho a palavra para dar, um antes e o depois, parece que há uma continuidade. Eu não me lembro muito bem quando é que eu entreguei a minha vida assim a Jesus. Sim, mas eu acho isso interessante, porque às vezes a gente coloca como algo assim surpreendente a pessoa que veio para Jesus, mas eu acho que o maior testemunho é aquela pessoa que esteve, né, foi ensinada ali, né, desde o ventre ali sobre Jesus e tudo mais, e permaneceu, né? Eu acho que essa permanência, eu acho que é um testemunho também muito forte, né? Porque não é todo mundo que permanece. Porque às vezes a pessoa fala assim, não tem uma cicatriz para mostrar, né? Não tem uma cicatriz. Aqui e tal. Eu acho, no caso dela foi assim, né? No meu caso foi assim, eu também sou... Me identifico com a história. Então, isso ela. Eu apaguei uma parte, mas não apaguei 100%. Talvez falte mais poder de Deus na minha vida ainda. Amém, amém. Muito legal. Amém. Muito legal. Não, mas foi muito interessante assim, mesmo no início, eu queria... que foi algo que mudou, foi aquela fé, assim. Eu estava nesse início, Deus falou e disse assim, fecha os olhos e pede algo. E eu pedi algo a Deus, eu disse assim, Deus, eu quero amor, eu quero essa alegria, eu quero essa presença, eu preciso. Ele diz lá no Salmo 37, diz assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja ao teu coração. E nesse tempo, logo no início, eu... com uma nova assim na fé, assim, fechei os meus olhos assim, Senhor, eu quero ser muito amado, eu quero muito amor. Então, e 40 dias de namoro, o Samuel está um dia a orar e ele conta essa experiência, não é? Que pode eu deixar a palavra para ele. Ora, depois é que... Eu orei assim, Senhor, eu quero... Pedindo amor. E aí amor. Deus vai te dar amado. Eu pedi amor, foi esse o meu pedido a Deus. Então, e Deus, como é o Deus do amor, Deus é amor, é o Deus do amor, não é? Então, quando ela se converteu, não é, a Jesus, a minha preocupação era ensinar-lhe o Evangelho. Eu era muito chato. Eu não sei se posso dizer isto. Porquê? Porque é que eu fazia? Como é que eu aprendi a decorar a Bíblia? Eu tinha um saquinho onde eu punha papeizinhos com as referências bíblicas. Por exemplo, Salmo 23. Eu tinha um saquinho, entrava Salmo 23. E depois eu tinha de decorar o Salmo 23. Ok. Sim. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que é que comecei? Eu peguei naquele saquinho e disse, tens de decorar. Foi esses assim, versículos. é verdade. E então, qual era a nossa? Nós Martelo, aqui toma. É isto, tens que decorar isto. E ela começava assim, nós fazíamos exercícios, ela ia assim para casa, Para decorava. estudar a palavra. Estávamos a palavra Muito assim. legal. Então eu tirava lá, então diz lá, tira lá o saquinho. Qual é o versículo? O que é que diz aí? E ela, é assim. E ela então ia aprendendo. E também tínhamos o costume de orar juntos. Ela, na altura, morava em Águas Santas e ela morava em Gaia. E então ela tinha carro e eu não tinha. E então era mais fácil para ela se deslocar. Sim.
E eu, o que é que fazíamos? Nós todas as noites antes dela sair de casa, nós orámos para que Deus a guardasse na viagem até Gaia, para que Deus, não é? Prontos, para que Deus orientasse todas as coisas. E foi numa dessas noites que nós estávamos assim, ajoelhámos assim para orar, assim, a pedir a Deus que desse uma boa viagem, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele disse assim: pede-a em casamento porque esta é a mulher que eu tenho para a tua vida. Só que eu era assim muito novinho, não é? E a gente aprende ainda a ouvir a voz de Deus, não é? A gente não é por estar muito tempo na igreja que a gente aprende. É real. Não é? Não é, gente, não é? É um processo. É um processo. E então eu pensei que no início que a primeira que era da minha cabeça. Eu, Deus, se isto só namorámos há 40 dias, isto não deve ser da minha cabeça. Isto não deve ser da minha cabeça. Só que eu iniciei a segunda vez, querido pai, e eu ouvi uma voz: pede-a em casamento. Meu Deus. Porque esta é a mulher que eu tenho para a tua vida. Uau. Eu falei: não, vou parar um bocadinho assim. A resistência. Tem certeza? Samuel mesmo, né? É isso mesmo, Samuel mesmo. Tinha que ser a Samuel, terceira. Samuel. E foi isso, quando Deus falou a terceira vez, não, e até como eu conhecia a história, que eu li a Bíblia, conhecia a história de Samuel, quando Deus falou a terceira vez foi: pede em casamento, porque esta é a mulher que eu tenho para a tua vida. E então eu disse: ok, eu percebi. E então aquilo que era para ser uma oração, sim, normal, não é? Foi uma oração, Deus transformou uma oração em pedido de casamento. Uau, que lindo. E foi lá, Já estávamos ajoelhados já e estávamos já. ajoelhados e tudo. Deus até pôr para trabalho ao pessoal. não é? Já está ali, foi um pedido de E como é casamento. que foi? Ficou impactada na hora, né? Porque assim, do nada, assim, um pedido de casamento? Sim, eu não estou nada, mas eu estava na minha alegria. Eu estava você assim. tinha pedido, Eu tinha né? pedido: Senhor, eu quero amor. Eu É. queria preencher isso no meu coração. Então eu sentia assim como Deus tinha falado comigo. Então eu disse que sim. Então Deus estava ali a Que mostrar. legal. Então, o que é que nós fizemos? A noite toda pegámos no carro e andámos pela cidade a noite toda a falar, a conversar e a definir onde é que nós íamos de lua de mel quando casássemos. Foi isso, foi. Nós fomos de lua de mel para os Açores, não é? As ilhas aqui em Portugal. Fomos a 4 ilhas e fizemos esse circuito, não é? Naquela altura também era assim romântico. Nós gostamos da natureza, nós gostamos E o de Espírito Santo contemplar. orientou todo nessa. Então Se nós... desse, é porque não dá pra ir de autocarro, né? Senão vocês Não iam dá, sentados não. de novo lá. Pra lembrar. Mas fomos juntos no avião. Foi melhor até, né? Boa. E não há problemas de Subiram- ar-condicionado, É, nem nada. horrível. Que legal. Gente, uma outra dúvida que a gente tem, assim, é sobre como que vocês, né, cristãos, né, pastores, conseguem viver, né? Como que é viver, na verdade, num país e continente que existe uma geração que é mais religiosa, né, que é mais católica, e existe também uma geração que é bem cética, né? Então, para vocês, assim, na visão de vocês, como é que é viver num país, né, num continente europeu, que existe essas duas diferenças, né, dessas duas gerações? Fala um pouquinho pra gente. Agora vai começar o podcast. Ah! Então, eu não sei se tu queres começar porque tu foste. Mas eu posso dizer, não é? Se fizermos uma sondagem, a maior parte dos portugueses de facto dizem que são católicos. Sim. Sim. Mas depois acrescenta uma coisa que é o mistério da coisa, que é: sou católico não praticante. É. Real. E isso é que é a coisa que como é que tu não és? Se tu dizes que és uma coisa que tu não praticas. Sim. Sim, é que uma coisa dizer: eu sou jogador de futebol, mas não jogo futebol. Não estou em nenhuma equipa. Não estou em nenhuma equipa. É meio contraditório, né? Ou então pior ainda, eu sou cozinheiro, mas não cozinho nada, não sei cozinhar nada. E então isso é que é, porque nós vivemos num contexto de uma sociedade, não é? Que diz que é católica, que crê em Deus, mas não sabe nada acerca de Deus. É. Pior que no Brasil tá mais ou menos assim. Dizem que é evangélico também, mas No Brasil é um pouco assim. já igualou já. Já. Já igualou. E pensando nesse contexto geracional, assim, né? Porque, mediante o que ela perguntou, é nessa questão de vocês verem, né? Que, geralmente, pelo que nós percebemos, as pessoas, assim, mais velhas, os avós, os pais, eles ainda têm um referencial ali dentro da família
como você disse, né? Católico, sim. alguma coisa assim, ainda que praticante ou não, né? Tem muita tradição, assim, Portugal é um país com uma carga de tradições, não é? A pessoa tem aquele peso da religiosidade, as pessoas habituaram-se assim, o meu avô fez isto, a minha mãe fez isto, eu tenho que fazer aquilo. E ser exatamente assim, então, e as pessoas chamam isso, mesmo não querendo, mesmo não achando porque é que estão a fazer, fazem para agradar, é porque o avô fez ou a mãe fez. Hoje em dia, com a sociedade que está cada vez um bocadinho com uma perda desses valores de uma herança que veio de familiar, então estamos a caminhar para uma sociedade que neste momento nem sequer tem esses valores. Embora Portugal ainda tenha muito, não é? E nós basta passear aqui em Portugal, tem cheio de monumentos, cheio de igreja católica. Muitos. As pessoas não querem não casam hoje em dia pela Igreja Católica, mas depois têm um filho e dizem, não, nós temos que batizar, Vamos queremos fazer uma comunhão, festa. Sente essa responsabilidade, né? Sim, então eles fazem, mesmo não querendo, fazem, Às pronto. vezes por respeito aos avós, aos pais. Ou seja, há um espírito de religiosidade, mas zero de cristianismo. Sim. Assim, uma coisa que fica na nossa cabeça é a questão de ver como essas duas gerações, entre os pais e os filhos, são totalmente desconectadas, porque é exatamente isso que a senhora está falando. Os filhos, se eles fazem nesse sentido de obrigação ou por querer honrar, de certa forma, os pais, mas não tem um entendimento. Mas é diferente do que a gente vê de vocês. Gente, para quem não sabe, a gente está de frente para um casal onde que a família inteira é uma família poderosa em Deus. Eles têm 2 filhos, os genros, todo mundo servindo. As filhas Na casa do Senhor. são mulheres lindas, assim, irmãs em Cristo que nós temos, E assim. tivemos também o prazer de ouvi-las pregar, Gente, né, na você nossa não tem noção. igreja. Vocês vão ter E essa eu fico oportunidade assim, qualquer dia. é dom mesmo. Eu falo, gente, é dom mesmo. E como para vocês é conseguir construir uma família na presença de Deus? O que é necessário na perspectiva de vocês? Olha, lembras-te quando eu disse que é católico ou não praticante? Sim. Yeah. Então, assim, e vocês falaram que no Brasil era evangélico ou cristão não praticante. Então, o que é que nós temos que tirar nestes 2 casos? O não praticante e colocar o praticante. Uau. Sim. Tem que tirar a palavra não e pôr católico praticante, não é? Ou cristão praticante. Para conhecermos a Deus. Então, o que é que eu e a Paula fizemos? Vocês lembram-se da historinha, não é? Do saquinho, Sim. praticar. Praticar. Porque o que é que eles querem ver? Eles querem ver algo prático, querem ver a prática. Sim, funcionando Então, tipo, o mesmo, né? segredo, no caso, seria a prática, né? O Pôr ensino, em prática isso. não podemos só ensinar por palavras, nós temos que ensinar por atitudes, por comportamento, por criar um ambiente em casa, um ambiente de adoração. Eles não podem dizer, não posso ouvir de música do mundo, ouve uma música da igreja. Não, eles têm que ouvir dentro da casa, não é? Um ambiente em que nós podemos louvar, um ambiente em que nós podemos dançar, um ambiente em que nós estamos ali e que praticamos a presença de Deus. Então, eu como tinha crescido num ambiente, então eu dizia assim, eu quero ser uma mãe segundo o coração de Deus, não é? E nós queremos ser uns pais segundo o coração de Deus. Então, vemos as coisas que os nossos antepassados fizeram de errado e nós assim, então o que é que nós vamos fazer de diferente? Então, ministrar a palavra todos os dias, orar com elas todos os dias, declarar, assim, que nós erramos, nós pais erramos, muitas vezes, nós não somos perfeitos, os filhos não vêm com um manual de instruções e nós tivemos 2 e elas são diferentes de personalidade, mas os princípios e os valores, então nós temos que ministrar, elas têm que ver em nós, não delegar para a escola, não delegar. Aliás, elas cresceram numa igreja que não tinha escolinha para elas, para as crianças, portanto elas tiveram todo o tempo do crescimento delas, foi connosco ao nosso lado, então elas tinham que ver, tinham que aprender de nós, não deixar para os outros essa responsabilidade. Nós oramos com ela todas as noites. Aliás, com a Ruth ainda fazemos isso, que a Ruth ainda não casou, está em nossa casa. Uau. Oramos com elas todas as noites. Portanto, sabem que antes de deitar, nós oramos. Sim, Deus, dá-nos um sono reparador, nós estamos cobertos com o sangue de Cristo, pedimos a tua graça, a tua proteção, o teu favor sobre as nossas vidas. Então, assim, e isso, além de serem orações pequenas, mas orações pequenas feitas ao longo dos anos produzem grandes resultados. E eu acho interessante também que, mesa, quando comemos, que a própria palavra nos ensina, né? Ensinar o nosso filho no caminho que se deve andar. Mas não é só ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Então, a gente tem que estar junto com os nossos filhos para que eles vejam um referencial através da nossa vida. E realmente isso faz assim, toda a diferença, né? E profetizar, declarar aquilo que eles vão ser assim, vocês gerar uma identidade, que eu acho que é hoje em dia a sociedade, não é? E os jovens, é uma identidade nelas, elas saberem quem elas são.
que elas não estão sozinhas, que elas têm um pai, que elas têm a presença de Deus. Isso é muito importante. É interessante que falaste, não é? Por exemplo, nós somos pastores, mas eu quero dizer assim que nós nunca mudamos o antes e depois na educação dos nossos filhos por sermos pastores. O ser pastor não mudou nada a educação que nós temos para eles. Sim. Entendem? Portanto, não mudou nada. Ao ser pastor ou não ser pastor, na educação dos nossos filhos, não mudou nada. Porque foi como a Vocês Paula já falou. faziam, né? Princípios e os valores, eles querem ver princípios. Porque em e casa os nós valores. somos pais. Exato. Ah, E nós entendemos que assim, nós somos pastores dos nossos filhos. É. Os pais têm que ser pastores dos filhos. O principal ministério que os pais têm de ter, que eu tenho que ter, é a família. É a família, Sim. verdade. E então isso era muito claro, na nossa vida é muito claro. Em primeiro lugar, assim, nós tínhamos a família, porque é o que diz, assim, se eu vou ministrar para outros aquilo que eu não vivo em casa, se eu vou tentar salvar os perdidos, mas a minha família está perdida, É. E é interessante também que a pastora Paula falou sobre que vocês profetizavam, né? E esse profetizar também é muito ligado à oração, né? À intercessão. E para quem não sabe, gente, eles são os pastores da intercessão, né? Lá da igreja. E a gente tem, né, esse ministério também muito forte, muito enraizado lá na comunidade cristã Ágape. E o que a gente também tem para perguntar para vocês é como que gerou, né, isso no coração de vocês, esse desejo em relação à intercessão. Então eu vou começar. Agora vou chocar aqui quem tiver a ouvir. Então foi o corte assim. aí agora. legal. Estávamos nós numa das primeiras reuniões na igreja onde nós estamos a congregar, e então a nossa pastora Luciana disse assim, olhou para nós e disse assim, vai para o Ministério de Intercessão. Ela virou para mim e disse assim, vais para o Ministério de Intercessão. E eu olhei para a pastora e disse assim, Deus, assim, eu nem sei orar, assim, eu nem sei orar, assim, vou para esse ministério que eu nem sei como é que é, assim, meu Deus, eu assim, já tudo aqui dentro de mim, assim, já em uma revolução, assim, meu Deus, assim, eu tenho a certeza. E ela tem a certeza, assim, esse ministério está no teu coração. Uau. E eu, amém, porque a gente aprende no nosso relacionamento com Deus a obedecer, ouvir a voz e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, se eu estou aqui, usa-me. Então foi assim que começou o Ministério de Intercessão, assim na minha vida. Mas essa busca de dizer assim, Senhor, eu não sei orar, mas eu quero conhecer-te mais, porque esse desejo tem que começar a gerar sempre dentro de nós. Eu quero conhecer mais aquilo que eu conheço hoje, amanhã eu quero mais, porque eu quero mais de Deus. Deus é inesgotável, Ele é uma fonte que jorra, não é? Ele é ilimitado. Então, ele começou a gerar esse prazer de estar na presença dele. Por isso, na nossa igreja, o lugar da intercessão é um jardim de oração. Lindo demais, por falar. Muito lindo. Porque no jardim, Deus se revela. Então, tudo começa no jardim, onde Deus fala, onde Deus vai a um encontro, não é? Na Bíblia, nós começando a história da humanidade, é num jardim. Então, o jardim é o lugar da oração, de é o encontro, lugar né? do E tem encontro. super a ver com você também, né, pastora? Sim, tem tudo a ver. Porque sempre quando a senhora prega lá, é sempre falando sobre flores, né? Sobre a plantação, sobre jardim. Um perfume. Tem o perfume suave. Então, assim, tem muito a ver, muito a ver. E, assim, vamos lá. Pensando um pouquinho sobre isso, ainda nessa questão da intercessão, na visão de vocês, seria uma responsabilidade geral de todo cristão? Ou vocês acreditam que é um chamado específico para um ou outro, assim? Se tu me permites, sim, eu vou Claro. já responder, mas assim, só dizendo, em relação à intercessão, e estamos na falando do Sim, assunto, que é sim. assim, o que é que o Espírito Santo fala? É assim, ok, vocês já intercedem pelos vossos filhos, Ah, vocês oram pelos vossos filhos, vocês profetizam para os vossos filhos. Façam também isto para o restante dos meus filhos. Uau! Que legal. Entende? Então é assim, Deus aproveita tudo. Ok? Então ele está a ver quem é que cuida dos filhos, quem é que ora pelos filhos, Quem é que está a trabalhar? quem é que está a trabalhar, quem é que está a trabalhar. Muito bom. Então ele pega e diz, ok, então façam isso com os restantes dos meus filhos. E então acho que foi por causa disso que Deus nos escolheu para a intercessão. Sim. Muito bom. E sobre essa questão do chamado, né? É um chamado específico Ok. ou é algo assim que é para todos? Eu acho que sim. Acho que as duas coisas. Ok. Há pessoas que Deus escolhe especificamente para determinadas áreas, para determinados ministérios, Sim, mas não desresponsabiliza das outras todas. Sim. sim. Ou seja, todos nós fomos chamados a interceder.
Todo cristão tem que interceder, todo cristão tem que orar, mas há outros que Deus escolhe especificamente para determinados ministérios, não é? E que capacita com os seus dons para determinados ministérios. Este é aqui, como o caso aqui, são aqui uns evangelistas aqui espetaculares. O caso deles, assim, todos nós temos que ser evangelistas. Mas estes homens aqui pegam, vão para uma praça, pregam e estão lá, vem uma multidão, aceita Jesus. E eu estou lá e falo um e falo dois e a coisa... Não é? Tem que pregar, tem que evangelizar. Tem, mas o que Deus espera de mim, se calhar, é um resultado de 1 ou 2, mas se calhar Deus dá-lhe Deus dons, bem 10, bem 20, bem 30. Bom. Nós também queríamos assim, nós em 2016 nós fomos ao Brasil, nós tínhamos uma ânsia no nosso coração também de ter mais de Deus aqui na nação, em Portugal, com uma intercessão, Senhor, esqueceste de Portugal, esqueceste desta nação. Então nós fomos ao Brasil como família, nós levamos as nossas filhas. Qual ano? 2016. Agosto de 2016. Fomos ao Brasil e nós fomos como família. Nós queríamos que todos nós experimentassem, a primeira vez que fôssemos ao Brasil, fôssemos como uma família inteira. Então, que nós, quando pousássemos lá, nós ouvíamos só de ouvir falar que lá havia um avivamento e nós queríamos também que, realmente assim, vamos lá ver o que é que se passa lá e poder interceder aqui pela nação, também como as coisas podem acontecer aqui nesta nação. Então nós fomos lá em 2016 para mostrar, para ver, que os nossos olhos pudessem ver e tocar e ver o avivamento. E então essa intercessão aqui em Portugal também começa a partir daí, Senhor, faz o mesmo. Tu fazes lá, tu és o mesmo lá, faz aqui. Então esse desejo de intercessão também por Portugal, por uma nação curada, restaurada, onde possa experimentar um avivamento, também gerou em nós esse ministério também de intercessão. Porque aquele que intercede é assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele orar, se ele se humilhar, se ele se arrepender, eu derramo. Podíamos ter escolhido o Brasil, é um país espetacular. Vocês foram em qual local de lá? Nós estivemos em São Paulo. São Paulo. Poderia ter ido Mas- no Rio de Janeiro, por isso que não... Agora, não pode, quem sabe? Mas nós, as pessoas diziam, mas o que é que vocês vão lá visitar? Nós queremos ir às igrejas. Nós só queremos visitar, nós queremos ir às igrejas. Então nós não fomos para conhecer a beleza do Brasil, que tem muitos lugares maravilhosos, mas nós andámos nas igrejas, levámos as nossas filhas às igrejas onde havia muitos jovens, para elas verem o mover. Uau. Elas terem uma experiência assim sobrenatural. Vocês estão entendendo de quem nós estamos de frente, né? Vocês estão entendendo. E o legal é que, assim, como vocês mesmos falaram, né? A intercessão, nós acreditamos que tem muito a ver também com essa questão do evangelismo, né? Eu acho que é muito ligado um no outro, né? Vocês também têm essa visão, assim, de que um coopera com o outro? Sim, sem dúvida. É isso mesmo. Pensando no quesito da propagação do evangelho Aqui na Europa, né? Aqui em Portugal. Quanto isso ajuda, assim, na perspectiva de vocês? Portugal, Não só no quesito Portugal, né? mas na Europa. Para a Europa, assim. Deus busca um. Deus busca um. E através desse um, Deus traz outros. E através desse outros, Deus vai trazer outros. Sim. Então, mas tem que haver um início. Sim. E Deus busca um que faz a diferença, não é? Nós temos o nosso pastor Alexandre, não é? A pastora Luciana. Eles vieram do Brasil. Deus buscou um casal. Verdade. E do casal ele multiplica. E depois multiplica. E depois nós estamos na Póvoa. Depois já estamos em Vigo. Depois já estamos em Viseu. Depois já estamos em Famalicão. Já estamos em Esposende. Porquê? Porque o sonho... Porque eles são intercessores. O que é que eles intercedem? Oh Deus, nós queremos Alcançar, né? Alcançar os 18 distritos e os 2 arquipélagos. E o Espírito Santo está a dizer assim, ok, eu ouvi, mas vocês vão alcançar. Mas olha, também aqui em Vigo. Ok. E nós assim, de Vigo vamos, se calhar, começar para a Espanha. Ou então de Vigo vamos à França. Porque Deus é que faz as conexões. E também é orar aquilo que Deus quer, né? Deus quer alcançar, né? Então, se a gente ora a vontade de Deus e se disponibiliza... Onde tem um coração derramado, né? É isso mesmo. Então, o intercessor o que é? É aquele que Deus colocou. Deus, faz isto. Como a Paula falou em 2016. Oh Deus, faz isto para Portugal. As igrejas estão a morrer. Isto aqui parece que somos todos os cristãos não praticantes. Torna-se uma coisa religiosa, quase assim, chata. Né? E então Deus pega assim, uns cromos, vamos ao Brasil e começa a O burrinho de Jesus, né? O Como burrinho diz de nosso pastor. Assim, pensando também no quesito de abençoar as pessoas que possivelmente verão esse podcast, quando nós estávamos para vir para cá,
eu e a sua, a gente veio com uma mentalidade, né? Então, a gente falou um pouco de Brasil e Portugal. Você vem com aquela chama. Você vai acontecer, a gente vai fazer. Aqui um banho de água fria. A gente vem pilhado, mas talvez essa pilha não cria conexão com o povo nativo daqui. Porque a gente chega com um comportamento, com uma mentalidade, e às vezes a gente quer multiplicar o formato do Brasil em Portugal. E a gente vê que o tipo de mentalidade... Copia e cola, né? Às vezes o tipo de mentalidade não cola, assim, não funciona aqui. Por quê? Porque aqui tem uma cultura, aqui tem um jeito de lidar. E na visão de vocês, assim, para abençoar as pessoas que possivelmente terão acesso a esse podcast, na visão de vocês, como é uma mentalidade saudável para essas pessoas poderem chegar aqui? Se prepararem, né, antes Para de vir para cá. Pensando na cultura, pensando como é o jeito português de lidar com as coisas. De como assim, vocês se expressam aqui, né? Vocês, reparem, nós temos na nossa igreja esse exemplo. Pode até nós entendermos isso fora de um outro contexto, mas, por exemplo, quando veio o nosso pastor Alexandre e a pastora Luciana, o primeiro ano, o que é que o Espírito Santo falou com eles? Não é para fazer nada. Eles tinham chamado, eles largaram tudo, chegaram a esta nação, e o que é que o Espírito Santo diz? Não é para fazer nada. Ficando bem, Maria. Só orar. Então, assim, eu acho que o maior segredo, eu sei que isto parece assim, não parece assim muito espiritual, Sim. mas se calhar é não fazer nada. É ser um intercessor. Uau. É ser um intercessor. É isso. Uau. Só estar ali, Senhor, Senhor, como é que eu vou fazer? Senhor, como é que vai ser? É agora, vou esperar um ano, vou esperar. Não. Porquê? Porque depois Deus vai dando as estratégias, precisamente porque nós temos que conhecer a terra. Foi os espias, os 12 espias. Só para saber, não é uma questão de Deus vai fazer, Deus já prometeu. Mas vamos conhecer, Estudar a terra, vamos conhecer né? a terra, vamos conhecer aqui. Uau. Porque o inimigo, o que é que o inimigo faz? Ele conhece a terra, ele conhece as culturas e vai utilizar tudo isso contra a propagação do Evangelho. Verdade. Verdade. Caraca, Bom. realmente. Muito bom. E é engraçado, né? Porque tanto eu quanto o Estevão no Brasil, Deus às vezes despertava a gente para falar, pregar num autocarro, pregar assim na rua, né? Ou para alguém, chamar alguém do nada, né? E falava, olha, eu tô aqui, Jesus te ama, a gente quer falar sobre o amor de Deus. E era fácil, porque, assim, o jeito brasileiro, assim, a gente é mais, sabe, acelerado, mais empolgante. Mais aberto e tal. Então, a gente já estava habituado, né, com essa questão de falar nos autocarros. Aqui é mais, assim, nos metros. E o Estevão teve uma experiência, assim, né? E o Senhor deu uma dica, assim, que ajudou muito a gente, né? Porque, às vezes, a gente vem, assim, como ele falou, empolgado, e a gente quer fazer acontecer, que venha o avivamento para a Europa, né, e tal. Mas se a gente também não tiver uma orientação, uma direção e também não tá sensível, né, à voz do Espírito Santo, a gente pode também, né, prejudicar esse início, né? Então, eu acho interessante vocês falarem um pouquinho sobre isso. O que vocês acham que seria, assim, de negativo para quando a gente chega aqui, o que a gente não deve fazer, assim, não que seja uma coisa assim, uma lei, né? Mas um conselho, assim, vocês como portugueses, o que vocês acham, assim, de conselho para quem está chegando agora aqui em Portugal, mas tem esse desejo de pregar o evangelho aqui? Isto é falar de Jesus sem falar a palavra Jesus. Então as pessoas vão estar... Vai Como é que segurando. como é que nós fazemos? Então vou dar o exemplo que eu faço no meu dia-a-dia no hospital. Eu manifesto o amor de Jesus, eu abraço as pessoas, eu trago a palavra, eu digo que lá é o vale dos ossos secos e que eu posso profetizar vida lá, mas às vezes um toque, um abraço, uma palavra de encorajamento, de consolo, vai fazer toda a diferença na vida da pessoa, mesmo não falando de Jesus. Eu tive uma experiência, há mais ou menos um mês, eu fui fazer uma formação em que estava nessa formação uma pessoa que me conhecia há 20 anos e que ela carregava um peso na vida dela. Ela acabou a formação, veio ter comigo e ela disse, posso lhe dizer uma coisa? E eu, com certeza, assim, você não se lembra de mim? E eu, não. E ela disse assim, mas eu devo-lhe um obrigado. Devo-lhe um obrigado porque você tratou do meu pai e eu nunca fui lá agradecer e eu vi o amor que você tinha pela vida da pessoa. Então aquilo me constrangeu muito e eu disse assim, olha, então hoje você fica livre desse peso. É que ela disse, é que eu carrego isto há 20 anos e eu não tive coragem de ir ter consigo para lhe dizer. Então, às vezes o português ele tem
uma resistência, algo assim, uma barreira. Ele não deixa. Ele não deixa tu aproximar-te muito. É assim, se tu vais falar logo de Jesus, ele vai se sentir invadido, ele vai se sentir que tu estás a entrar nas coisas dele. Sim. Então, nós temos que falar praticando, como nós dissemos, é assim. Ao manifestar o nosso dia-a-dia, o nosso comportamento, a arte, eu digo sempre que a arte é sempre algo que nos leva para a nossa resistência ela ser aberta, quebrada. Porquê? Porque nós ouvimos um louvor, se nós tivermos a ouvir um louvor, a presença de Deus enche. Eu ponho um louvor na minha sala de enfermagem, porque eles não entendem o que muitas vezes não estão a entender o que está a música, mas a música entra dentro das nossas emoções, porque nós temos... vai tocando. Então vai tocando. Então a pessoa diz assim, eu não sei o que é que esta sala tem, mas ela tem a presença. Eu pus um quadro na minha sala, que o quadro é o Salmo 23. Se alguém pergunta o que é aquele quadro, o quadro tem uma paisagem, um campo com flores e um céu com nuvens. Mas aquele quadro, eu decidi profetizar que aquele quadro é o Salmo 23. Então eu digo assim, quando a pessoa se sente e ela vê aquele quadro, eu digo assim, olha, está ali, este é o Salmo 23, sabe o que é que diz? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele refrigera a minha alma, Ele leva-me às águas tranquilas. Mesmo que eu esteja a passar por este vale da sombra da morte, Ele está comigo. Então, tu manifestas a palavra de Deus sem ser invasiva. Sim, através de um quadro, né? Algo através simples. de um quadro, através de uma música, através de um toque, através do comportamento, porque as pessoas vão sempre observar. Eu acho que o português é muito observador. Ele gosta muito de estar a olhar e ver assim, deixa eu ver o que é que eles vão dizer, deixa eu ver o que é que este brasileiro vai dizer, porque nós temos que ser reais, assim. O povo português ainda tem essa resistência contra quanto ao Brasil, e nós pedimos perdão. Agora, se algum brasileiro está nos a ouvir, nós como portugueses queremos liberar perdão sobre vocês. Nós amamos e somos muito gratos por vocês estarem aqui nesta nação, abanar esta nação e trazer essa alegria, esse amor de Deus. E por isso, nós dizemos assim, olha, vamos tocar, não é? Vamos ser um corpo. Portugal é o jardim plantado à beira-mar, não é? Como um poeta disse, esse jardim da presença de Deus. Isso faz uma diferença, pastor. Isso faz uma diferença porque a gente entende que Deus tem um projeto, não para uma nação, mas Deus tem um projeto para as nações. E às vezes, só o fato de haver essa barreira, aqui é Brasil, aqui é Portugal, aqui é um local, a gente cria aí, pelo que a gente tem visto, não só aqui em Portugal, mas para a Europa e outros lugares, essa onda de imigração, a gente sabe que há muito potencial de o país ganhar com isso, mas também tem muita perda também com essa imigração desenfreada. E assim, a gente vê que Deus também está fazendo um grande movimento, utilizando todas as coisas para o poder dele, né? E eu aproveito até para agradecer, não é? Sei que vocês têm uma alma portuguesa, mas nasceram no Brasil. Mas se nós repararmos, nós estamos aqui a fazer este God, não é? Este power of God, não é? Porquê? Porque quem está aqui são irmãos que Deus trouxe no Brasil. Temos ali o Pedro, temos ali o João. Brasileiros são uma benção. Livros que eu li, a maior parte dos livros que eu li, onde eu aprendi, onde eu tirei muita informação, foram traduzidos pelos meus irmãos brasileiros. Porque em Portugal não havia. Bíblias que eu li, são brasileiras. Então nós somos muito, muito gratos e quero também já aproveitar esta oportunidade para agradecer aos meus irmãos brasileiros. Temos uma dívida para convosco e somos muito gratos a Deus por pessoas como vocês que estão aqui. A gente se sente muito maravilhado de poder estar assim. E a gente sabe que Deus tem algo para fazer com essa conexão, né? Mas, infelizmente, estamos chegando já aqui nos finalmente. E a gente só queria finalizar fazendo um bate-volta com vocês. Então. Sim. Ok. A brincadeira é o seguinte, a gente vai mandar aqui a pergunta e vocês têm que responder com uma palavra só, tá bom? Então vamos lá. Ó, não vale assim, ó, a mesma coisa que ele não. Se for, amém. Cada um fala uma palavra só, tá? Ok. Então, aqui, a primeira é: quem Jesus é para vocês? Herói. Um super-herói. É o meu amigo. Uau. Segunda pergunta. Um propósito. Ser como o meu super-herói. Ser como Cristo. Essa é essa. Ok. Eu vou dizer Isaías 61, deixa a dica para lerem. Ok, boa. E se eu não me engano, eu acho que essa palavra aqui está baseada no jardim de oração, ou não? É 61 ou 61? Tem várias. Tá bom. A terceira é um personagem bíblico que vos inspira.
Exceto Não, Jesus. Exceto Jesus. Davi. Jesus já é, a gente já Ok. sabe, né? David. Davi. Sem Não dúvida. pode ser igual. Pode. Não, Eu não, digo não. Paulo, pronto, já há problema, eu digo Paulo. Nós pomos um parênteses assim, nós temos essa relação assim, nós profetizamos muito sobre também, não é? A nossa casa, sobre Davi, que é o ter homem um- segundo o coração de Deus. Porque o David É tinha, verdade. porque o David tinha falhas, tinha limitações, cometia coisas, não é? Que só misericórdia. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Porque se arrependia e pedia perdão. E se tu me permites, só assim porque eu estou a sentir mesmo que é muito importante, desculpa. Fala, Que assim, é que eu como pai, eu errava muitas vezes. Mas eu chamava as minhas filhas e dizia assim, olha, o pai disse isto, ou fez isto, isto. E dizia o que eu fazia. Mas eu quero-vos pedir perdão, porque não é assim que a Bíblia diz que eu devia dizer ou que eu devia fazer. Então eu pedia perdão, cancelava aquilo que eu dizia no nome de Jesus e ficava tudo bem. E é por isso, e isso é por isso. É por isso que é a beleza de ser segundo o coração de Deus, porque quando há essa, não é? Porque legal. muitas vezes o pai, sou o pai, eu é que sei, tem que ser não assim. preciso pedir perdão. E mas não tenho que pedir perdão. E faço a mesma coisa com a minha esposa. Desculpa, estava Então aí. tem Não a sei se ver nos com, pés não tem sei se a é, ver com né? Davi, Eles né? fugiram, que era só com uma palavra. Vamos lá. Quarto, um sonho. Numa palavra, Uma palavra. intimidade. Intimidade. Multidões. Posso Ok, dizer uma? Só Ok. posso dizer uma? Mas eu acho que o pessoal já tá Já entendendo. percebeu. É, Já é. percebeu. Eles são uma só pessoa, uma pessoa que quer ganhar multidões, mas quer ter intimidade, vocês entendem, Já né? sabe. Gente, para fechar, o que a gente queria pedir para vocês é que a gente entende que uma geração só se levanta quando uma outra é uma passada de bastão. Então, tudo isso que Deus colocou no nosso coração é dar voz para as pessoas que são nativas mesmo. Claro que a gente vai trazer outras pessoas aqui. Também vamos mas- trazer brasileiros, mas a gente Amém. queria focar, né? assim, dar essa, não a oportunidade, mas dar voz a quem de verdade precisa ser ouvido. Porque, como eu falei, a gente chega aqui e aquela coisa toda, então, para essa geração que não só vem brasileiros, mas tem muitas outras nações aqui, eu queria que vocês liberassem uma palavra sobre a nossa geração. Fiquem à vontade. Quiserem Olhar para aquela câmera, câmera ali. lá Para e... a câmara. Pode cada um falar um pouquinho, não precisa ok. só uns não, tá? Então, o que é que eu deixo para esta geração? Tudo que nós vamos semear, nós vamos colher, eu creio mesmo, e faz parte também dos meus sonhos, ver, não deixar passar esta geração sem ver um avivamento, sem deixar um legado, alguma marca, uma identidade. Então eu deixo para que eles sejam curados para curar e libertos para libertar, que haja essa presença de Deus, essa identidade forte, que eles sejam conquistadores, que eles não desistam e que o coração seja inteiramente de Jesus. Quando o coração é inteiramente dele, nós podemos alcançar, nós podemos sonhar, nós podemos ir, podemos manifestar, ser o sal, a luz, o bom perfume de Cristo. Então é isso que eu deixo, cada um de vocês, que seja essa identidade com Cristo, ser um com Cristo, imitadores de Cristo, não só de palavras, mas de atitudes, de comportamentos, e que a alegria, o amor de Deus faça essa revolução. Nós estamos a viver a revolução do amor este ano na igreja. Uau. Essa revolução possa tocar as vossas vidas e é isso. Acho que Se ela já sobrou alguma coisa... é isso mesmo. Se sobrou alguma coisa para dizer, não é? Eu acho que queria trazer assim uma palavra que diz lá, não é? Em Romanos, assim, para nós não termos a forma deste mundo. Eu queria dizer assim, esta geração que Deus está a levantar, assim, para que não comam as comidas deste mundo, não bebam as bebidas deste mundo, não se vistam como este mundo se veste, porque é isso, não é? Que o mundo dá-nos uma comida e diz, não é esta comida que tens que comer. Dá-te uma bebida e dizer, é esta vida que tens que beber. Diz-te assim, é assim que tens de vestir e desta maneira tens de vestir. E então, sabe o que é maravilhoso? Assim, e deixo este conselho assim aos jovens. O Espírito Santo é que tem a verdadeira comida, tem a verdadeira bebida, é que sabe como é que está a vestir, ele já te vestiu de honra. Então, faz a diferença sendo diferente. E esse é que é o desafio. É difícil ser diferente num país que é tão igual. Mas são aqueles que são diferentes que vão verdadeiramente mudar todos os outros. Uau. Obrigada, pastores. A gente está mesmo muito feliz por vocês terem aceito esse convite. Mais uma vez eu falo isso. E, assim, é muito bom poder ouvir de portugueses, né?
de como que Deus impactou a vida de vocês, poder tirar daqui, né, coisas importantes que vai ajudar a gente a cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, nada melhor do que ter vocês aqui, né, no nosso primeiro episódio e a gente poder pegar um pouquinho, né, de experiências e coisas Extrair assim esse que sumo vai aí, né? extrair, né, coisas poderosas assim que Deus usou e tem usado a vida de vocês assim para falar nos nossos corações. E a gente é muito grato por isso. Muito obrigada mesmo. Obrigado, a gente ama gente. vocês, a gente ama a nação de vocês. Amém. E é muito bom poder colaborar com vocês aqui para o reino de Deus crescer e o avivamento ser estabelecido nesse país, nessa nação. Gente, já foi falado, mas eles são um casal que fazem parte do corpo pastoral da nossa comunidade. Não são pastores presidentes, mas fazem parte do corpo pastoral da igreja. E olha só que bênção ter nossos pastores portugueses aqui, como nativos, dando esse pontapé aqui nessa empreitada nova aqui. Bom, pastores, mais uma vez, eu quero reiterar. Muito obrigado. Eu não vou continuar, senão eu vou acabar chorando. Vou acabar chorando aqui. E já deixar também meu agradecimento aqui ao Pedro, ao João. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Sem dúvida nada disso aqui seria Deus possível usou vocês. se vocês não abrissem essa porta pra gente. Agora que a porta está aberta, aguentem. Agora Deus já abençoe era. e não esqueça, compartilhe o evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém.